O assunto que iremos apresentar agora são as duas testemunhas e os três anjos. As duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamentos. E vale a pena, antes de nós discorrermos sobre esse assunto, ler o que está inserido em Apocalipse 11 e os versos 3 e 4. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, o Deus da terra. Naturalmente que o Velho e o Novo Testamentos, que formam a Bíblia Sagrada, eles são oriundos da luta entre o bem e o mal que se instalou no céu. Quando os homens não podiam mais guardar aquilo que eles liam, Deus inspirou homens santos de Deus para que escrevessem a Bíblia. Daniel 7:25 faz uma profecia, dizendo que os homens mudariam a lei. Profecia dos 2260 anos. Durante esse período de 538 até 1798, a Bíblia foi tirada das mãos dos filhos de Deus. Os filhos de Deus ficaram foragidos da face da terra. E a besta que subiu do abismo, e essa besta representa Satanás. Nós temos três bestas no Apocalipse. A besta que sobe do abismo, representando Satanás. A besta que sobe do mar, representando Roma. E a besta que sobe da terra, que representa os Estados Unidos da América do Norte. Mas essa besta é a besta que sobe do abismo. E foi dado poder a essa besta para que ela perseguisse e matasse os filhos de Deus. Está registrado na história que milhões de cristãos morreram nesse período porque eles tinham vontade de ler a Bíblia e colocá-la em prática em sua vida. Mas lá, escondidos, através dos valdenses, dos albigenses, dos huguenotes e da África Central, vestidos de sacos, eles louvaram o nome de Deus durante muito tempo, 1260 anos. Esses 1260 anos são representados na Bíblia como 42 meses, ou também 3 anos e meio, ou 1260 dias proféticos, segundo Daniel 7:25, completando então o número de 1260 anos, onde a igreja foi perseguida por Roma Papal. Nesse período também, no ano 1100, surge a Inquisição, que matou muito mais em nome de Jesus do que as guerras da época. As diversas cruzadas que saíram para matar os filhos de Deus, inspirados por Satanás, são simbolizadas na Bíblia por Sodoma e o Egito. Na França, nós vemos o cumprimento literal dos 3 dias e meio. 1792 até 1795, a França tirou o nome de Deus da Constituição, ela mudou a semana de 7 dias para 10 dias, colocou no lugar de Deus a deusa da razão, e cada 10 dias eles faziam uma festa para essa mulher impura, profanando o nome de Deus. Dentro da França foram proibidas todas as religiões. Nenhuma igreja pôde existir nesse período. Felizmente, a França depois voltou atrás. Mas, segundo a história, nem o Egito e nem Sodoma chegaram ao ponto de tirar Deus da Constituição. A França passou por dificuldades, porque Roma preparou os franceses, tornando os animais irracionais. E a Revolução Francesa, ela é fruto dessa educação, entre aspas, que Roma deu para os franceses. Foi da França que surgiu a ideia e a filosofia de não crer em Deus. Hoje, aproximadamente a terça parte da terra está completa de homens que descreem de Deus, e o fruto foi da França. O Evangelho Eterno, ele compreende a pregação dos 3 anjos. Vale a pena a gente agora discutir um pouco sobre os 3 anjos.
Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a gente vê essa primeira mensagem angélica, ela, além de anunciar o juízo, ela está fazendo com que o homem se desperte para o temor de Deus. Está chamando o homem para que tema a Deus e dá-lhe glória, em face do juízo investigativo que iria começar em 1844. É para que o homem seja despertado e tenha sua mente afinada com a lei de Deus e possa ter o privilégio da salvação. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esse anúncio é maravilhoso, porque anuncia a colocação do juízo investigativo no céu. A segunda mensagem angélica: caiu, caiu Babilônia, aquela que deu de beber do vinho da sua prostituição a todas as nações da terra, e os reis da terra se embebedaram com ela. Naturalmente que a queda de Babilônia, se nós analisarmos de 538 até 1798, nós vamos ver que a queda de Babilônia quase foi total, porque nesse período ela reinou pleno. Ela conseguiu quase que atingir a taça da paciência divina. No entanto, com a recuperação de Roma, Babilônia vai realmente ter sua queda final, quando ela decretar o domingo como dia de guarda. Ainda há um período de graça para a Babilônia, porque naturalmente Deus tem dentro de Babilônia os seus filhos, e Deus está esperando o momento exato para chamá-los dali. Nós temos dentro das igrejas protestantes que fazem parte de Babilônia, dentro do próprio catolicismo, dentro do espiritismo, e mesmo pessoas que talvez nunca frequentaram uma igreja. Há ali pessoas sinceras que fazem parte da igreja invisível. Essa queda de Babilônia, embora tenha sido quase total, de 538 até 1798, ela será total realmente quando for decretado o dia do domingo como dia de guarda, mas ela encherá o copo divino quando ela decretar o dia da morte dos filhos de Deus. Quando Deus fala sobre o Armagedon, ele diz que, a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Babilônia para lhe dar do cálice da sua ira e aquilo que ela merece. E é justamente nesse período que aí vem a sétima praga e Babilônia realmente é destruída pelo Deus do céu. Mas nós temos que ter um pouco de paciência ainda, porque Babilônia só completará essa situação quando ela fizer o decreto dominical e quando ela marcar o dia de morte dos filhos de Deus. A terceira mensagem angélica: se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal beberá do vinho da lei de Deus, sem mistura de misericórdia. Enquanto Babilônia está ameaçando os filhos de Deus, dizendo que os filhos de Deus, se não guardarem o domingo e não tiverem como culto a imortalidade da alma, não poderão comprar e nem vender. Deus faz uma advertência através do terceiro anjo. Ele diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, também o tal beberá do vinho da lei de Deus, sem mistura de misericórdia. O que significa isso? Deus não pode permitir que alguém nesse mundo tome o seu lugar de adoração. A besta tomou o lugar de Deus na adoração. Ela tomou o trono de Deus, tomou o nome do Pai, recebeu as honras que só pertencem a Deus, tomou o nome de vigário do Filho de Deus, só pertence ao Filho de Deus, e colocou outra forma de culto no lugar de Deus. Deus não pode permitir que a besta seja adorada em seu lugar. Então, por isso ele disse: se alguém adorar a besta e a sua imagem, que seria os Estados Unidos da América do Norte, que realmente vão dar força política para a besta, Deus vai fazer com que essas pessoas passem pela festa das aves, aves que comem carne humana. Quando a porta da graça for fechada, começa a festa das aves. Quando eu trabalhava na cidade de Sorocaba, lá tinha duas companhias que trabalhavam com funeral. Uma delas chamava Ofebas e a outra o Céu.
E eu dizia o seguinte: quando chegar o período da festa das aves, não vai ter mais lugar essas duas companhias. Porque o profeta viu os cadáveres lançados sobre a face da terra, aos milhares. Calcula-se que a terça parte da terra vai morrer nesse período. Porque essas pessoas deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. As três mensagens angélicas, elas completam o Evangelho de Jesus Cristo narrado em São Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando as três mensagens angélicas alcançarem o seu objetivo, elas chegarem no final, o juiz investigativo terminará o seu trabalho, já o decreto dominical aconteceu, e aí Jesus sai do lugar santíssimo e ele diz: está feito. A última alma se decide ao lado de Deus, o Espírito Santo se retira da terra e está cumprido o trabalho missionário que teremos que fazer aqui na terra. E agora é um pouquinho de tempo só aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as três mensagens angélicas atingirem o seu apogeu, o Espírito Santo bate as asas e parte para o céu. Jesus, ao sair do lugar santíssimo, ele não tem como... Jesus até gostaria, porque Jesus é de amor. Até ele gostaria de ficar ali para ajudar as pessoas. Os 144 mil que estarão aqui nesse período, eles estarão selados pelo Espírito Santo da promessa. Eles passarão esse período das pragas, passarão pelo fogo, pelas águas, pelos perigos, mas selados por Deus, guardados já pelo Espírito Santo, mas não terão intercessor nesse período. É por isso que eles passarão uma grande angústia, a angústia de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó foi livre dela. Mas nesse momento, cumpre-se Daniel 12:1. Miguel, o grande príncipe, levanta-se a favor do seu povo, para ajudá-los no momento mais difícil da vida deles. O livro Grande Conflito relata 4 grupos de fiéis que estarão nesse período. Um grupo estará na cadeia. Muitos dos nossos irmãos serão lançados na cadeia, amarrados em correntes, e ali passarão dias penosos, largados para morrer de fome e de sede, mas os anjos do céu virão trazer alimento para eles. Outro grupo será encontrado nas águas furtadas, que naturalmente Deus já preparou para esse tempo. Um outro grupo vai ser encontrado no meio das florestas, e um outro grupo nos penhascos das rochas. É interessante a gente atentar para isso. Esses 4 grupos pertencem aos 144 mil, aqueles que não foram enganados, na sua boca não se achou engano. E eles terão o privilégio de ver Jesus vindo sem passar pela morte. Vai ser uma experiência extraordinária. É a experiência que Jesus passou. Eles vão ser batizados com o batismo de Jesus, vão beber o cálice que Jesus bebeu e vão ser batizados com o batismo de Moisés. É por isso que eles vão cantar no céu o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés, e só eles saberão cantar esses 2 cânticos, porque a experiência deles é uma experiência sem par, e por isso acompanharão o Cordeiro onde quer que ele vá. Veja o poder maravilhoso que produzem essas 3 mensagens que nós acabamos de falar sobre elas.